A Bíblia tem resposta para tudo. E nesse domingo eu quero compartilhar com você algo que eu aprendi há muitos anos atrás e que solucionou muitas coisas na minha vida. Em Filipenses, a carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: Fazei todas as coisas, sem murmuração e sem contendas, ou seja, sem brigas, para que assim sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Fazei todas as coisas sem murmuração e sem contenda. Esse é o nosso desafio de hoje. Nós vamos aprender nessa palavra, nessa pregação de hoje, como eu posso fazer todas as coisas sem reclamar e sem brigar. Você já percebeu que toda pessoa chata é justamente a que briga? É justamente a que reclama? Você viu a pessoa chata, inconveniente? A pessoa que ninguém quer estar perto? É justamente a reclamona. É justamente a brigona. Olha o que Deus fala. Para que você brilhe como um astro nesse mundo, para que você seja visto como um filho de Deus inculpável, você precisa dizer não a duas coisas. A reclamação, que é a murmuração, e a contenda, que é a briga. Por quê? Porque ninguém que se relaciona com o murmurador, ninguém que se relaciona com o briguento consegue ver Deus nele. Se você quer se destacar, se você quer ser visto como um filho de Deus, você vai precisar hoje seguir os conselhos do apóstolo Paulo à igreja de Filipos e colocar sua memória, sua emoção e o seu comportamento em ordem. Por que memória? Porque muitas vezes nós reagimos de acordo com coisas que lembramos. E se suas memórias não forem curadas, você vai continuar reclamando. Reclama do passado, reclama do marido, reclama de quem te feriu, reclama do governo, reclama do amigo, reclama do vizinho, reclama de quem estacionou, reclama. O apóstolo Paulo fala, para de murmurar. Porque somente parando de murmurar, para de implicar com os outros, para de brigar com os outros, para de ser hater na internet, para disso. Se você não parar com isso, você não vai ser um filho de Deus inculpável, que vai resplandecer como um astro no meio desse mundo. Eu tô aqui nessa manhã, querido, para te alertar, minha querida. Eu tô aqui para te levar para outro nível nessa manhã, não pelo que eu sei, mas pelo que a palavra diz. Está escrito, Filipenses capítulo 2, versículo 14, façam todas as coisas sem reclamar e sem brigar. O tempo todo, na minha adolescência, na minha infância, eu e meus irmãos murmurávamos e brigávamos. Meus pais davam ordens pra gente, Tiago, você lava o quintal, Daniel faz tal coisa, Marcos faz tal coisa. A gente brigava, por quê? O Marcos que vai lavar não sei o quê, pra mim é mais fácil lavar o quintal. A gente murmurava, reclamava, podia estar jogando bola. Quando você faz isso quando é criança, as consequências são quase nulas. Mas quando você é um reclamão e um murmurador, um briguento, na fase adulta, se você tem mais de 18 anos e está me escutando, você está na fase adulta. As consequências de fazer isso na fase adulta podem ser irremediáveis. Uma coisa eu entendi. Gravem isso. Não importa meu dom, não importa o tamanho do meu talento, não importa o quão ungido de Deus eu seja, não importa nada disso. Se eu reclamar e brigar com uma pessoa, ela desconsidera toda a unção, todo dom, todo talento, por causa da reclamação ou da briga que eu arranjei. Isso mesmo. O apóstolo Paulo, no auge de sua sabedoria, escreve para essa igreja dizendo, não reclamem, não contendem com ninguém, ou seja, não briga com ninguém, não arranja problema, porque senão você não será um filho de Deus inculpável. Aí você pode falar, Tiago, mas eu não tive culpa. Eu estou reclamando porque é meu direito. Eu não tive culpa, eu estou brigando porque ele começou. A Bíblia não diz, não brigue, a não ser que você não tenha começado, quem tenha começado seja outra pessoa. Não reclame, a não ser que você tenha motivo. Não, a Bíblia diz, em todas as coisas, não murmure e não brigue, não entre em contenda.
Por quê? Porque nós precisamos emocionalmente estarmos bem com as pessoas no qual precisam do evangelho que será levado através da nossa vida. O evangelho de Cristo precisa de portadores, por isso que a Bíblia nos chama de portadores das boas novas. O evangelho de Cristo precisa ser carregado por pessoas, e essas pessoas precisam ser vistas como luzeiros no mundo, como astros no mundo. Astros que está falando não é um astro de rock, não. Os astros do céu, como um sol, lua, coisas que iluminam. Nós precisamos ser vistos como luz para o mundo. Isso só é possível se as pessoas se dão bem emocionalmente conosco, porque não importa o dom do que o profeta tem, se ele me destratar, eu já não escuto a profecia dele. Não importa o talento que aquele mestre na palavra tem, se ele brigar comigo, eu já não escuto as aulas dele. Não importa o que você carrega por dentro, se as pessoas não quiserem lidar com você de fora. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra de despertar nessa manhã. Você precisa organizar sua memória, suas emoções e seu comportamento. Você precisa colocar em ordem hoje aquilo que você pensa, aquilo que você faz e aquilo que você se relaciona com as pessoas, da forma que você se relaciona com as pessoas. Porque é isso que elas vão lembrar de você. É assim que elas vão te ver como um homem ou uma mulher de Deus ou não. Às vezes a gente quer arranjar briga por coisas que nós já perdemos. Como assim, Tiago? Quando você, por exemplo, entra numa contenda com seu pai, com a sua mãe, você já perdeu. Por quê? Porque você já está quebrando o princípio de honrar pai e mãe. Existem brigas que a única solução é o silêncio. Você não pode perder esperança, e grave isso que eu vou te ensinar, não perca a esperança na justiça de Deus. Não perca a esperança na justiça de Deus. Existem coisas que você fala assim, mas é injustiça. Como é que eu vou ficar calado diante dessa injustiça? Não perca a esperança na justiça de Deus. Aquilo que você não pode fazer, porque senão você vai quebrar um princípio, deixa na mão de Deus. Muitas vezes o silêncio é a melhor resposta. Eu sei que todas as coisas que você fizer, seja no trabalho, no teu casamento, na criação dos teus filhos, na tua vida financeira, no teu ministério, naquilo que Deus pediu para você fazer, em todas as coisas, façais tudo sem murmuração e sem contenda, para que vocês sejam filhos de Deus irrepreensíveis e brilhem como luz nesse mundo, para que se manifeste através de você a glória e o poder de Deus para as pessoas. Sabe, eu já fui atacado muitas vezes, mas nunca ataquei. Eu já fui humilhado muitas vezes, mas não humilhei. Eu já fui provocado muitas vezes, mas não respondi. Não é porque eu sou bonzinho. Não há bondade em mim. Não há nada em mim que não tenha sido dado por Deus. Não é porque eu sou super educado. Vim do subúrbio do Rio de Janeiro. Não é porque eu sou especial. Eu tenho déficit de atenção, repeti a 7ª série 2 vezes. Eu só não respondo. Eu só não entro no atrito. Eu só não entro no conflito. Eu só não reclamo da vida. Não é porque minha vida é maravilhosa, mas porque eu acredito 100% na palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Eu quero que você acompanhe comigo agora em Tiago capítulo 3, versículo 10 e 11, que diz o seguinte: de uma só boca procede bênção e maldição. De uma só boca pode sair bênção ou maldição. Meus irmãos, olha o que o apóstolo Tiago diz, não é conveniente que as coisas sejam assim. Acaso pode jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? O que o apóstolo Tiago está dizendo? Eu tenho uma mensagem no YouTube chamada Cumpra Princípios para Deus Cumprir as Promessas. É uma das mensagens mais visualizadas que nós temos no YouTube, que eu falo justamente sobre Tiago capítulo 3, o poder das palavras. Nesse momento em que você reclama ou briga, você vai usar o quê? A boca. Olha como o nosso inimigo é estrategista. Ele sabe que o poder no mundo espiritual está nas palavras. O mundo espiritual não se move pelo que você quer. O mundo espiritual não se move pelo que você apenas acredita. O mundo espiritual se move pelo que você fala. Então o inimigo, sabendo disso, ele tenta colocar murmuração, reclamação e briga, que geralmente sai pela boca. Você não reclama com a mão, você não reclama com o pé,
Você reclama com a boca. Você briga com a boca, você xinga com a boca, você humilha com a boca. Então o inimigo tenta colocar essas palavras para fazer com que sua boca se torne fonte de água amarga. Tiago, e qual é o problema disso? O problema é que quando você quiser usar para fonte de água doce, não vai surtir efeito, porque a própria Bíblia diz em Tiago capítulo 3 que não pode sair duas fontes. Então se você escolher a fonte amarga, o dia que você quiser profetizar, que é água doce, não vai funcionar. O dia que você quiser abençoar a vida de alguém, não vai funcionar. O dia que você quiser declarar a palavra, não vai funcionar. O dia que você quiser usar sua boca para a bênção, não vai funcionar, porque você já está usando para a maldição. Hoje é dia de decisão. Esse domingo é um domingo de tomarmos atitudes. Eu não estou numa igreja agora, não estou numa mega produção, eu estou aqui simplesmente no meu escritório. Aqui eu gravo Café com Destino, aqui do lado. Aqui é um cenáriozinho que nós montamos para poder levar a palavra para você. Ou seja, na nossa simplicidade, naquilo que podemos fazer, nesse domingo eu estou aqui levando a palavra para dentro da sua casa, para dentro do seu celular, do seu computador, para te dizer, para hoje de reclamar, para hoje de murmurar, para agora de provocar brigas ou aceitar provocações, porque a murmuração e a contenda vão apagar o brilho da luz de Cristo que está sobre você. Se você quiser ser um filho de Deus inculpável, a gente já carregou tantas culpas, para que nós vamos continuar carregando? Se você quiser ser filho de Deus inculpável, no meio dessa geração perversa e corrupta, diz a Bíblia, você precisa parar de murmurar e provocar brigas ou aceitar brigas. Nessa manhã eu tenho uma palavra para você. É tempo de mudança. É tempo de ser radical com os nossos comportamentos. É tempo de servir a Deus de verdade. Jesus Cristo está voltando. Eu sou um dos que creem que Jesus Cristo está às portas. Enquanto ele não volta, precisamos continuar elaborando nosso comportamento, melhorando nossa vida financeira, melhorando nossa vida emocional, até porque se nosso emocional não está em ordem, ninguém consegue ver Deus na gente. Se a nossa vida financeira não está em ordem, a gente está sempre atrasando conta, devendo todo mundo a Jota, batendo na porta de casa, ninguém consegue ver Deus na gente. Então eu vou continuar pregando desenvolvimento pessoal, porque eu acredito que essa é uma forma de você glorificar o nome de Deus aqui na Terra. Porém, a nossa esperança não está no nosso desenvolvimento pessoal, a nossa esperança está no retorno de Jesus Cristo. E para que a gente cumpra o nosso dever de levar a palavra a todos, Mateus 28 diz, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, para que a gente cumpra esse ide, esse imperativo de Jesus, nós precisamos ser pessoas que não reclamam, sermos pessoas que não reclamam e pessoas que não brigam. A nossa imagem vale muito. As pessoas interpretam o que vem, a forma como você se veste, o que você posta nas redes sociais, com quem você anda e, é claro, como você se comporta. Reclamação e briga está diretamente ligada a comportamento. E o seu comportamento revela quem é o seu Deus. Porque nós nos comportamos de acordo com aquilo que adoramos. Você pode ver que uma pessoa que adora a torcida, adora futebol, acaba tendo comportamentos violentos por causa do que a torcida de futebol exige. Aquilo que você adora modela teu comportamento. E se você realmente adora a Deus e está me escutando nessa manhã, se realmente Deus é o Senhor da tua vida, se Jesus é o Senhor da sua vida, você precisa parar hoje o comportamento de reclamação e de brigas. Pede perdão para quem tem que pedir perdão, sai de confusão, a confusão está ali, vai para cá, não entra, para de falar dos outros. Esses dias um amigo meu estava falando de um cara, eu falei assim, cara, só para eu entender, por que você está falando dele? Não, porque, eu falei, olha só, não tem nada para falar, fala de Deus. Não fica trazendo informação dos outros, não é saudável, não edifica a nossa fé. Você precisa aprender a cortar as fofocas, cortar o disse-me-disse, não participe da roda dos escarnecedores. Salmos capítulo 1. Bem-aventurado quem não se assenta na roda dos escarnecedores. Ou seja, Deus está te chamando para um compromisso. Não dá para brincar de igreja, não dá para brincar de Deus, não dá para brincar de ser crente, não dá para brincar de Jesus. Não é brincadeira. Jesus não é a cereja do bolo, Jesus é o Criador, o consumador da nossa fé. Ah, eu estou bem, agora só preciso dar uma espiritualizada para melhorar. Espiritualidade é tudo, não é cereja do bolo, ou seja, não é aquilo que você bota em cima, agora que eu já tenho tudo, vou botar espiritualidade. Não, é tudo.
é princípio e fim, é o alfa e o ômega. Leve a sério os princípios, porque Deus está levando a sério as promessas que Ele te fez. E eu quero, nessa manhã, abençoar sua vida com essa palavra. Eu sei que é confrontadora e um pouco desafiadora, mas na verdade é uma bênção. Porque não existe bênção de verdade que não venha com confronto primeiro. Porque nós precisamos todos os dias sermos limpos, né? Como os galhos da oliveira são limpos pelo jardineiro para darem frutos ainda melhores. Nós precisamos estar sempre num processo de limpeza para que as bênçãos sejam ainda maiores. E nesse domingo de manhã eu quero abençoar a tua casa agora, a tua família, o teu ministério, os teus negócios e declarar que a bênção do Senhor repousará sobre você. Que você será uma pessoa de comportamento aprovado. Sua mente vai ser renovada, seu coração será purificado e seu comportamento será aprovado. Tome a decisão hoje, é uma decisão sua. Não vai vir anjo te ajudar, é uma decisão sua. E parar de reclamar e parar de entrar em briga. Com isso, você vai ter luz própria. Olha que promessa linda. Vocês vão brilhar como luzeiros no mundo, como astros no mundo. Talvez pela primeira vez na vida, você vai ter luz própria. Só não acha que vai ser de um dia para o outro. Não acha que você não brigou hoje que amanhã já vai ter bênção. Calma. José resistiu à mulher de Potifar e ainda assim foi preso. Às vezes você vai passar por momentos ainda mais difíceis. Continua caminhando em direção à promessa. Porque aquele que te chamou é fiel para cumprir. Aquele que chamou Davi no meio das malhadas foi fiel para colocá-lo no trono de Israel. Aquele que chamou Josué do meio do povo foi fiel para fazê-lo líder de todo Israel. Aquele que chamou Ruth lá da terra de Moabe foi fiel para restituir uma família para ela. Aquele que chamou José, aquele que chamou Jacó, aquele que chamou Pedro, Tiago e João, aquele que chamou Paulo no caminho de Damasco, aquele que chamou é fiel para cumprir. Se ele começou a obra na tua vida, fica feliz porque ele vai terminar. Faça a sua parte. Pare de reclamar, pare de brigar e prepare-se para brilhar nessa geração. Se essa mensagem fez sentido para você, curte o vídeo porque o YouTube manda para mais pessoas essa palavra. Não deixe de comentar agora o teu testemunho, que Deus está falando contigo. Eu quero ler seus comentários. E assina esse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações, porque esse canal aqui é apenas uma boca de Deus na sua vida. Eu faço votos de paz e prosperidade. Que Deus abençoe e multiplique as suas bênçãos sobre a sua vida. Pega esse link dessa mensagem, manda para os seus familiares, seus amigos, seus grupos de WhatsApp, porque tem muita gente que precisa parar de reclamar, muita gente que precisa parar de brigar para ser luz de verdade. E que Deus te abençoe. Excelente domingo. Até a próxima.